Pega a sua Bíblia aí. E abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Eu quero que nessa noite você preste bastante atenção nessa palavra. E depois que você abrir aí, você achar, eu vou pedir para soltar um vídeo. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Hey. Hey. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. The captain's light. Vou pedir para soltar de novo, vocês prestem bastante atenção. Solta de novo, por favor, o vídeo. Hey. Hey. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. The captain's light. Gênesis 4, versículo 1 até o 8. Gênesis 4, de 1 ao 8, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e a ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do trufo da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos seus primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Fala misericórdia. Eu quero hoje trazer uma palavra para vocês que eu venho há 10 dias lendo sobre isso. Quando a gente começou a falar um pouco sobre o Alive e a gente começou a falar sobre uns aos outros, eu comecei a procurar quem que era o primeiro cara na Bíblia, o primeiro de todos, que devia ter um relacionamento entre irmãos, um relacionamento saudável, um relacionamento que deveria ser para mim e para você um referencial muito grande, e não é. Semana passada eu falei para vocês sobre o primeiro homem, falei para vocês sobre a vinda do segundo homem. Primeiro homem Adão, segundo homem Jesus. Jesus veio para ser tudo aquilo que Adão deveria ter feito. Jesus veio para ser tudo aquilo que Adão deveria ser, e não foi. Por isso, existe em nós, presta muita atenção nisso aqui. Existe em nós uma guerra interna muito grande.
Uma guerra interna onde nós sabemos e valorizamos a cruz de Jesus e sabemos tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus pode fazer, tudo aquilo que Jesus precisa ser adorado. Mas existe em nós a natureza do primeiro homem, cara, que sempre vai existir. E essa guerra interna sempre vai acontecer. Um dia, você se levanta louco para se parecer com Jesus, e você fala assim, nossa, hoje eu estou igual a Jesus, ou você fala, hoje eu estou igual ao apóstolo Paulo, hoje eu estou amando Jesus, hoje eu estou adorando Jesus. Mas existem dias que você se levanta e a natureza do velho homem está tão forte em você, que você está mais preocupado com você, que você está mais preocupado com o seu egoísmo, que você está mais preocupado com tudo que está acontecendo perto de você, em volta de você, e isso é uma guerra interna. Um dia você chega aqui na igreja a ponto de adorar a Deus e glorificar a Deus, e aí você fala, uau, que culto incrível. No outro domingo você chega aqui e fala, que culto foi esse? Não aconteceu nada comigo. E eu quero falar sobre algo que precisa acontecer dentro dessa guerra, entre se parecer com Jesus e ter um pouco dentro de nós essa referência do primeiro homem. Ter um pouco de nós essa referência que não vai sumir da gente, cara, porque é meio que genético, entendeu? Se você pega o livro de Gênesis, começa a falar de algumas famílias, e tudo chega até a gente que nós estamos aqui. Então não vai fugir da gente algo que já, sabe, está lá desde o começo. Ou seja, o Caim, o Adão que está dentro de você vai continuar existindo, e Jesus também. E o mais incrível é que Jesus deu livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio começou lá dentro do jardim do Éden. A tal ponto que Deus deu a escolha para o homem. Deus poderia não ter colocado a árvore do fruto do mal, mas Deus colocou. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Então essa guerra que existe dentro de nós, ela vai continuar existindo. E é você que precisa entender algumas coisas. Se você quer se parecer com Jesus, Tiago 4,4 diz assim, aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, mas aquele que é inimigo do mundo se torna amigo de Deus. Em outras palavras, se você quer se parecer com Jesus, se você quer ser amigo de Jesus, você precisa dominar o Caim que existe dentro de você. Porque se você não dominar o Caim que existe dentro de você, você não vai estar com Jesus, você não vai conseguir viver com Jesus, você não vai estar perto de Jesus, você não vai estar como nós cantamos, prostrados, se rendendo diante de Jesus. Por quê? Porque você ainda não conseguiu dominar o Caim que existe dentro de você. Agora, pastor, por que eu preciso dominar o Caim que está dentro de mim? Porque o Caim que está dentro de nós é genética, está lá desde o começo. Agora, presta atenção no que interessante é isso. O primeiro homem a surgir na Bíblia, que devia viver o relacionamento que Deus esperava, foi aquele que viveu completamente ao contrário. Aquilo que era para a gente olhar lá para trás e falar, Caim é uma referência para mim, deixou de ser referência para mim, por quê? Existem algumas atitudes em Caim, que tem a ver com o que eu e você vivemos, e você precisa dominar isso. Existem algumas atitudes de Caim, que está muito longe de Jesus. Agora pensa comigo, Caim foi o primeiro tudo. O primeiro tudo foi Caim. Caim foi o primeiro a nascer. Caim foi o primeiro homem a nascer de uma concepção de homem e mulher. Caim foi o primeiro filho. Caim foi o primeiro homem a ter um irmão. Caim foi a primeira pessoa a realmente já nascer ali com o fruto do pecado dentro dele, que vem de Adão e Eva. Tudo que você fala assim, Caim foi o primeiro, Caim foi. Tudo. Ele foi o primeiro em tudo. Agora, quando você fala assim, pastor, mas o que isso tem a ver com uns com os outros? É porque pelo fato de Caim ter sido o primeiro em tudo, Caim foi o primeiro a ofertar. Caim foi o primeiro a trabalhar. Caim foi o primeiro a ter irmão, Caim foi o primeiro a ter pai, Caim foi o primeiro a ter mãe, Caim foi o primeiro em tudo. E aí você fala, pastor, o que isso tem a ver com uns com os outros? Porque Caim era para ser também o primeiro a viver um relacionamento de paz, o primeiro a viver um relacionamento de amor, o primeiro, tipo assim, cara, eu fico olhando, por exemplo, o Ethan com duas irmãzinhas lá, o Ethan tem que aprender a cuidar das irmãs. Tem que aprender a cuidar das menininhas pequenininhas lá, da Valentina e da Antonella, ele é o mais velho.
Caim era o primeiro talvez a crescer, e muitas vezes Adão e Eva falavam assim, ó, agora eles iam ter que caçar, entendeu? E aí Adão e Eva falavam assim, não, nós vamos ter que pescar, nós vamos ter que caçar, nós vamos ter que arrumar um trem para comer. Aí chamava Caim e falava assim, Caim, cuida do seu irmão. Agora o relacionamento é tão louco, que Caim cresceu cuidando do seu irmão. Agora olha que maluquice, ele era o primeiro em tudo, primeiro de tudo, era o que mais devia amar o irmão, mas Caim também foi o primeiro a matar o próprio irmão. Caim não conseguiu viver um relacionamento que Deus esperava que ele vivesse. E eu quero falar para vocês hoje algumas atitudes que eu comecei a enxergar lendo um pequeno texto na vida de Caim que tem a ver com a gente. Porque escuta o que eu vou te falar, se você não se encontrar e dominar o Caim que existe dentro de você, você não vai levar a vida para os outros, você vai levar a morte. Se você não controlar o Caim que está dentro de você, o dominar o Caim que está dentro de você, porque cara, isso é bíblico, isso é genética, a gente vem dele. Se você não dominar o Caim que está dentro de você, você não vai conseguir se parecer com Jesus. Por isso que Jesus veio, para que a gente esqueça todo o primeiro homem, a gente viva como o segundo homem que é Jesus. Então algumas coisas que eu começo a entender na vida de Caim, que eu quero falar com vocês aqui, que tem tudo a ver. E algumas coisas que a gente realmente precisa evitar. A primeira coisa que acontece na vida de Caim, Caim reclama demais. Se você quer dominar o Caim que existe dentro de você, para de reclamar. Você já viu que ninguém suporta ficar perto de pessoas que reclamam o tempo inteiro? Ninguém aguenta ficar perto de alguém que está reclamando o tempo inteiro. Eu fico imaginando, cara, lendo um pequeno texto que nós lemos aqui, Gênesis 4, de 1 a 8, a gente começa a ler esse texto, e todo momento que você começa a enxergar a Bíblia falando que Caim foi o primeiro homem, Caim foi o primeiro filho, que Caim decidiu tornar agricultor, cuidar da terra. Só que ele olha para o lado do irmão dele, estava cuidando de ovelhas. E aí quando Deus recebe a oferta de Abel, porque foi uma oferta de um verdadeiro adorador, mas Deus pega a oferta de Caim, a palavra de Deus diz que Deus não ficou feliz com a oferta de Caim. Eu começo a imaginar agora Caim começando a reclamar o tempo inteiro. Caim começa a reclamar, por que a minha oferta não foi aceita? Por que eu cuidei desse menino o tempo inteiro, agora ele dá uma oferta, Deus aceita a oferta dele, mas Deus não aceita a minha oferta. Aí Caim começa a reclamar, Caim começa a olhar para a vida dele, começa a olhar para a vida do irmão, aí ele acha que a vida do irmão é melhor que a dele, ele começa a reclamar da própria vida. Se você quer dominar o Caim que está dentro de você, a primeira coisa que tem que acontecer, fala assim comigo, eu preciso parar de reclamar. Você já viu tanto que a gente reclama? Você já viu tanto que a gente reclama? Às vezes a gente está reunido como família, a gente começa a conversar e a gente começa a ver, cara, você começa a olhar para a sua vida e tem tanta coisa boa acontecendo na sua vida, mas a nossa tendência é de valorizar aquilo de ruim que está acontecendo, entendeu? E a gente não pega o que é bom e valoriza, a gente pega o que é ruim e valoriza. E aí quando a gente valoriza mais o que é ruim e esquece o que é bom, a gente começa a reclamar de tudo aquilo que é bom que a gente está vivendo. Existe coisa melhor do que você estar dentro da igreja adorando e glorificando o nome santo do Senhor? Existe coisa melhor do que você estar sentado do lado de uma pessoa que você curte, do lado de uma pessoa que você gosta, do lado de uma pessoa que talvez você confia? Mas a gente tem a tendência de pegar aquilo que é pior. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu dominar o Caim que existe dentro de nós. Se você olha para Jesus, Jesus não reclama nem na cruz. A palavra diz que Jesus morreu como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Jesus nem na cruz reclamou. Por isso que a gente precisa parar de reclamar. Segunda coisa, a gente precisa parar com os julgamentos. A gente tem uma tendência muito grande em julgar. Caim olhou para Abel e começou a julgar Abel de toda forma. Caim julgou tanto Abel, você sabe o que aconteceu? Que ele falou, eu vou acabar com a vida dele. Ele merece morte. A inveja fez com que Caim se tornasse um juiz. A inveja fez com que Caim começasse a olhar para o irmão dele e começasse a julgar. Deus não colocou a gente para julgar ninguém. Jesus não veio aqui na terra para julgar ninguém. Jesus veio na terra para amar. Isso significa que eu e você não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para amar pessoas. Nós estamos aqui para servir pessoas. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas. Terceiro ponto.
zona de conforto. Você sabe por que a oferta de Abel foi melhor? Porque Abel saiu da zona de conforto. Você sabe por que a oferta de Caim não foi aceita por Deus? Porque Caim pegou qualquer coisa e jogou para Deus. Por quê? Porque aquilo era confortável para ele. Qual que é o conforto da sua vida que você precisa sair? Nós acabamos de cantar aqui, olha, eu vou sacrificar, eu vou me humilhar, eu vou sacrificar tudo. Qual que é a zona de conforto que você precisa sair para que Deus possa atentar para você? Porque Deus está de olho na gente o tempo inteiro, Deus está prestando atenção na gente o tempo inteiro, mas a gente é que não consegue se atentar para Deus, porque quando nós olhamos para Deus, seremos obrigados a sairmos da zona de conforto. Porque Deus não vive numa zona de conforto. A palavra de Deus diz que Deus trabalha a todo momento, a todo tempo. A palavra de Deus diz que Deus não dorme, ou seja, Deus está trabalhando a todo momento. Deus não vive numa zona de conforto a nenhum momento. O grande missionário que começou tudo, Paulo, foi o cara que espalhou a palavra. Paulo foi a pessoa que viajou muito. Mas o primeiro grande missionário que começou a viajar o tempo inteiro foi Jesus. Por quê? Porque em Jesus não existia dentro dele a zona de conforto. Abel não tinha zona de conforto e ele trabalhou muito para dar o seu melhor para Deus. Caim vivia na zona de conforto e ele trabalhou de qualquer jeito para dar qualquer coisa para Deus. E eu te pergunto nessa noite, o que você oferece para Deus? Algo que está além da sua zona de conforto ou algo que está na sua zona de conforto? O que você oferece no seu local de trabalho? Algo que está além da sua zona de conforto ou algo que está na sua zona de conforto? O que nós precisamos entender é que 2019 pode ser algo muito maravilhoso na nossa vida, se a gente simplesmente sair da zona de conforto. Sacode quem está do seu lado e fala assim: sai da zona de conforto. Quarto ponto. Caim começou a se vitimizar. Caim começou a sentir pena dele mesmo. Se você quer dominar o Caim que está dentro de você, fala para quem está do seu lado assim, ó, para de ser vítima. Cara, que saco é, que raiva que dá de alguém que se faz de vítima o tempo inteiro. Já não basta a pessoa reclamar, já não basta a pessoa viver numa zona de conforto, já não basta a pessoa ficar falando demais, agora a pessoa se faz de vítima o tempo inteiro. Se a gente realmente crê na palavra de Deus, se a gente realmente crê em Jesus, se a gente realmente crê nas promessas de Deus, cara, a gente tem que parar de se fazer de vítima. Você sabe por quê? Porque Jesus já falou para mim e para você que se cremos nele, nós somos mais do que vencedores. Se nós vivemos nele, nós somos mais do que vencedores. Se você se faz de vítima é porque você não acredita em Jesus. Se você se dá de coitado, é porque você não acredita em Jesus. Caim começou a olhar que Deus não estava atento para a oferta dele e falou: que droga, eu sou um bosta, eu sou um merda, eu não sou ninguém. Deus não aceitou a minha oferta. Caim começou a se vitimizar. Você sabe qual que é o problema de pessoas que são vítimas? São pessoas que se tornam pessoas infelizes. E aí quando Deus fala, ela não está atenta para ouvir. Porque Deus olha para Caim e Deus repreende Caim. Deus fala para Caim, seu Caim, você está triste por quê? Se você tivesse dado o seu melhor, eu ia aceitar. Se você der o seu melhor, eu vou aceitar. Deus está repreendendo Caim, mas Caim não está ouvindo por quê? Porque Caim está com pena dele mesmo o tempo inteiro. E uma coisa sempre vai chamar a outra. Uma pessoa que se faz de vítima demais é uma pessoa que se torna infeliz. E uma pessoa que se torna infeliz não é uma pessoa que quer enxergar e não quer ver a felicidade de ninguém. E uma pessoa que não quer enxergar e nem ver a felicidade de ninguém, você sabe o que se torna uma pessoa assim? Não apenas uma pessoa infeliz, retraída e completamente depressiva, mas se torna uma pessoa que conversa demais, que mente demais. Se torna uma pessoa, sei lá, que fofoca demais. Se existe algo que tem a ver com fofoca, é que a fofoca está sempre a serviço de pessoas infelizes. Você nunca vai enxergar alguém feliz fofocando. Porque a pessoa está tão preocupada em viver um propósito, que ela não está preocupada em estragar o propósito da vida de outra pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. E isso é algo que realmente tem que mudar na gente. Porque a gente se faz de vítima. Se você se fez de vítima até hoje,
Para com isso, velho. Olha para a cruz, olha para Jesus, olha o que Jesus fez. Jesus não te colocou aqui nesse lugar, Jesus não te colocou nesse mundo para você sentir pena de você mesmo, porque se você reconhece que Jesus morreu na cruz por você, que Jesus derramou sangue por você, você começa a entender que você não precisa se fazer de vítima, porque você acredita que você é o melhor de Deus, porque se Jesus morreu por você, é porque você é especial para Ele. Quem está entendendo isso, diga amém. Outro ponto, a pessoa quando ela se faz de vítima, ela se torna infeliz, pessoas infelizes conversam demais, fofocam demais, pessoas infelizes elas acreditam no ouvir dizer, porque a verdade é que ouvir dizer nunca foi verdade. E aí você sabe o que acontece? São pessoas que começam a culpar as outras. Você sabe por que muitos não mudam? Porque estão mais preocupados em culpar os outros do que enxergar o próprio erro. Caim estava tentando culpar Abel por tudo que estava acontecendo com ele. Abel simplesmente, cara, estava fazendo o seu trabalho, Abel simplesmente estava fazendo ali tudo que ele sentia no coração de fazer. Mas agora Caim culpa Abel, porque Abel deu uma oferta melhor do que a dele. Você, se não começar a olhar para dentro de você para enxergar os próprios erros que você comete, você nunca vai encontrar um caminho para a felicidade. Nunca. Você nunca vai se tornar a pessoa feliz que Deus espera que você seja. Porque quando a gente reconhece o nosso erro, quando a gente olha para dentro de nós, reconhecemos a nossa culpa, nós nos arrependemos e levamos para Jesus. E quando a gente leva a nossa culpa para Jesus, não é a culpa que escreve a nossa história, mas é Jesus que reescreve a nossa história. E aí, existe um processo que você precisa viver. O primeiro processo que você precisa viver é de parar de culpar os outros. O segundo processo é de reconhecer a sua culpa. Agora o problema de muitos é que todo mundo está parando no meio do processo. Todo mundo está parando no meio do caminho. Todo mundo reconhece a sua culpa, mas ele para aqui. E agora a culpa se torna uma acusação constante na vida da pessoa. E sabe o que Jesus está falando para mim e para você hoje? Que Ele já levou toda a culpa na cruz do Calvário, então você precisa levar a culpa para Ele, você precisa concluir o processo. Você precisa deixar o processo acontecer, de reconhecer sua culpa, parar de jogar a culpa nos outros, reconhecer sua culpa. Agora você pega a sua culpa e leva para Jesus. Porque tem gente que deixa de viver porque está vivendo a culpa. Mas se você leva a sua culpa para Jesus, você não vai viver a sua culpa, mas você vai viver a vida de Jesus. Fala assim comigo: eu quero a vida de Jesus em mim. Sexto ponto, Caim se vangloriava demais. Caim se vangloriava demais. Nada contra autoestima. Eu acho que todo mundo tem que se achar top, eu acho que todo mundo tem que se achar bonito, eu acho que todo mundo tem que entender que é o melhor de Deus. Agora, você sabe qual que era o problema de Caim? Ele se vangloriava demais. Você sabe qual que é o problema? Caim, ele achava que por ele ser o primeiro em tudo, ele sempre, a vida inteira dele, ele tinha que ser o primeiro em tudo. Cara, quando a gente começa a entender sobre essa série de mensagens que nós estamos vivendo, a gente começa a viver, você sabe o que que é? É que o verdadeiro evangelho é eu olhar para uma outra pessoa e enxergar que outra pessoa está melhor do que eu, e eu me sentir feliz com isso. É eu olhar para uma outra pessoa e falar assim: essa pessoa conquistou isso através de Jesus, essa pessoa está vivendo isso através de Jesus, e aí eu vejo tudo que a pessoa está conquistando, e eu fico feliz. Isso é o evangelho que a gente precisa viver. Agora, quando a gente começa a se vangloriar demais, como Caim pensava: eu sou o primeiro filho. Caim pensava: eu sou o primeiro irmão. Caim pensava: eu cuidei desse menino. Caim pensava: meu pai e minha mãe me amou primeiro que todo mundo. Caim pensava: sabe, eu tenho que ser o primeiro em tudo. Ninguém pode ser melhor do que eu. É esse tipo de glória que nós devemos esquecer. Porque o verdadeiro evangelho é eu olhar para uma pessoa e ver que outra pessoa está melhor do que eu. E isso é tão real que o Filho do Deus vivo, que é Jesus que veio aqui, ele chega aqui na terra e ele fala para os discípulos assim: olha, vocês farão obras que eu não fiz. Ou seja, Jesus estava falando assim: vocês ainda podem ser maiores do que eu fui aqui. Por quê? Porque Jesus, ele não se vangloriava. Porque Jesus, a pessoa que mais fica feliz
de alguém conquistar tudo. Então, se eu quero me parecer com Jesus, o verdadeiro evangelho é olhar para a vida de outra pessoa e saber que a outra pessoa está melhor do que eu. E não viver a síndrome de Caim que está dentro de nós, que a gente se vangloria tanto que ninguém pode estar melhor do que nós. Que ninguém pode viver melhor do que nós, que ninguém pode sobressair a gente. Você quer saber quando que você está parecendo com Jesus? É quando você olhar para alguém que conquistou tudo que você quer conquistar e ficar feliz com isso. É quando você sonha com um carro, e aí seu amigo chega com um carro e aquilo não te causa inveja, aquilo te causa alegria. Você sabe o que é isso? Evangelho. É você ver sua amiga realizando o seu sonho, que é casar. E aí você olha e fala, por mais que seja difícil, aquilo rasgando dentro de você, você fala, eu estou feliz por você. Seu amigo conquistar uma casa própria, e você ficar feliz com isso. É você não ter as coisas e o outro ter e você está feliz com isso. É esse tipo de glória, é esse tipo de evangelho que Jesus quer que a gente vive. E último ponto, para arrebentar com tudo, para destruir tudo. Caim viveu tudo isso. E é esse Caim que eu e você precisamos dominar no ano de 2019. Porque se você não dominar isso, o final é trágico. Porque depois de tudo isso acontecer, olha, depois de você reclamar demais, depois de você julgar as pessoas demais, depois de você viver numa zona de conforto, depois de você se fazer vítima demais, depois de você culpar os outros, depois de você se vangloriar demais, e sabe o que acontece? Instabilidade emocional. E quando chega nesse momento, é o momento mais perigoso de todos. Eu estava, ontem à noite, ou hoje de manhã, sei lá, eu estava vendo alguns estudos para a palavra de semana que vem, sobre o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa instável emocionalmente. Cara, é a coisa mais louca do mundo. Depois você pesquisa lá no Google para você ver. E você sabe o que a parte que mais se perde em toda a instabilidade emocional é a razão. Caim ficou tão instável emocionalmente que ele cresceu amando o irmão, cresceu cuidando do irmão, mas depois de viver todos esses passos, ninguém pula, cara, está feliz hoje e pula de uma estabilidade emocional amanhã, não. São problemas que vêm acontecendo e a gente não encara. E aí quando a gente não encara o problema, a gente fica instável emocional. E aí quando a gente está instável emocionalmente, a parte que nós mais perdemos é a razão. Caim amava Abel, Caim cuidou de Abel, mas Caim também matou Abel. Por quê? Porque Caim estava descontrolado emocionalmente. O ano passado eu trouxe uma palavra para vocês que eu disse assim: aquilo que controla suas emoções, controla sua vida. Aquilo que controla suas emoções, controla sua vida. Aquilo que você deixa tomar toda a sua emoção, apaga a sua razão e começa a controlar a sua vida. Então os problemas que começam a acontecer na sua vida te pegam emocionalmente de uma forma tão grande que você perde a razão e agora aquilo começa a controlar a sua vida. Eu não tenho nada contra emoção, porque é algo que Deus deu, mas se você perde a razão, isso se torna perigoso. Porque tudo aquilo que você sabe, cara, vamos parar aqui para a gente começar a falar de tudo que a gente sabe. Quem sabe que Jesus é tudo para você, diga amém. Quem sabe que Jesus faz milagre ontem, hoje e eternamente, diga amém. Quem sabe que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, diga amém. Quem sabe que tudo que você pedir no nome de Jesus você vai receber, diga amém. Quem sabe que você está fazendo projeto de vida, hoje está encerrando com 15 dias, e você vai conquistar tudo isso, diga amém. Agora, por que no meio do processo você fica doido? Porque no meio de tudo isso você desconfia de tudo. Porque no meio do processo você sabe de tudo isso que eu estou te falando, você está falando amém para tudo isso, ou seja, assim seja, eu confio. Você sabe por quê? Porque a instabilidade emocional tirou completamente a sua razão. E a nossa razão é Jesus. Porque a sua estabilidade emocional
tirou toda a sua sabedoria que você construiu durante tempos de igreja, e agora você sabe de tudo isso, você crê em tudo isso, você sabe que Jesus fala, se você sentar para conversar com uma pessoa, você aconselha essa pessoa o tempo inteiro. Você fala, você não pode ser assim, mas quando você olha para a sua vida, você não segue nada daquilo que você está falando. Você sabe por quê? Porque a instabilidade emocional tomou conta da sua vida, e quando a instabilidade toma conta da nossa vida, a gente perde a razão, porque aquilo que controla a nossa emoção, controla a nossa vida. E é por isso que Jesus, quando viveu o lado mais emotivo da vida dele no jardim do Getsêmani, ele pegou toda a sua emoção e falou assim, Jesus, Deus, Pai, eu estou aqui diante do jardim do Getsêmani, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, eu estou sofrendo por causa disso, mas agora eu pego a minha emoção e coloco em Jesus. Porque quando você pega a sua emoção e coloca em Jesus, quando você pega a sua emoção e leva para Deus, você descansa. E toda a razão vem de novo. A razão da fé, a razão da confiança, a razão de continuar amando Jesus, a razão de não perecer na fé, a razão de continuar vindo na igreja, a razão de continuar fazendo algo para alguém, mesmo que alguém não faça algo de volta para você, a razão de fazer tudo porque Jesus está falando para você fazer. Caim matou seu irmão, porque Caim estava instável emocionalmente. Ele matou alguém que ele cuidou e ele amou, porque ele estava instável emocionalmente. Jesus está te trazendo aqui para falar para você nessa noite, é que você nunca vai conseguir fazer algo pelo outro, se você não conseguir dominar o Caim que existe dentro de você. Existem duas genéticas na nossa vida que são muito fortes, a do primeiro homem e a do segundo homem. Jesus veio para a gente viver como ele, e Jesus veio para pagar tudo que Adão viveu, tudo que Caim viveu, tudo aquilo que foi errado para trás, tudo aquilo que a lei nos trouxe, para a gente viver pela graça. Por isso, que você precisa entender e acreditar, que não é o que os outros falam, mas é o que Jesus fala. Não é o que os outros estão falando ao nosso respeito, mas é o que Jesus está falando ao nosso respeito. Não é o que as pessoas estão falando sobre os problemas ou jogando os problemas, mas é o que Jesus está falando sobre os nossos problemas. A questão não é quem está falando dos seus problemas, a questão é de quem está cuidando dos seus problemas. A questão não é o que as pessoas estão falando sobre você, a questão é o que Jesus já determinou sobre a tua vida. E quando você se achar nisso, a maior dificuldade que nós temos é de servir pessoas. A maior dificuldade que nós temos é de olhar para outras pessoas. Quando você entendesse Jesus, quando você esquecer e dominar Caim, entendesse Jesus que está dentro de você, você vai entender e vai compreender o quão fácil é servir o outro, o quão fácil é sorrir com o outro, o quão fácil é ver o outro melhor do que a gente, porque isso é evangelho. Por isso, coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus, nessa hora. Caim se tornou uma pessoa invejosa. Escuta o que eu vou te falar, a inveja, ela está ligada à vaidade. A vaidade está ligada à fofoca. A fofoca está ligada na mentira. E o pai da mentira é o diabo. Nós vamos viver o ano da frutificação. Quantos creem nisso, diga amém. Já tem sido um ano sobrenatural para a gente. A live que tivemos semana passada, pessoas se entregando diante do altar, diante da presença de Jesus, foi maravilhoso. Eu estou aqui em cima, ministrando, e há muito tempo eu não via vocês aqui mesmo, com tanta sede de ouvir o que Deus está falando. Deus não vai fazer de você vítima, que você é o melhor de Deus. Agora você precisa pegar tudo isso que nós falamos nessa noite e dominar o Caim que está dentro de você. Pastor, como que eu domino o Caim que está dentro de mim? Levando sua vida para Jesus. Você vai falar, pastor, isso é a coisa mais clichê do mundo. Eu sei,
Mas é o que Deus está esperando de você. Começa a treinar isso na sua vida. Começa a abençoar outra pessoa. De que forma? Não sei, deixa Deus falar no seu coração. Eu quero nessa noite fazer algo. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você ore. Eu quero que você ore falando assim: eu quero dominar esse Caim que está dentro de mim. Eu quero viver uma estabilidade emocional muito grande. Eu quero viver uma inteligência emocional, porque eu não quero viver como Caim, que se desligou, se esqueceu de tudo e simplesmente matou. E você nessa hora vai receber uma fruta que os meninos vão passar para você. Ainda orando, os meninos vão passar e vão te entregar e só vão te cutucar. Você pega e continua orando em nome de Jesus, e depois eu vou explicar o que você vai fazer. Enquanto nós cantamos uma canção, os meninos vão entregar e você continua orando. E você continua orando e você continua falando com Jesus. Você vai falar: Jesus, me ajuda a dominar o Caim que está dentro de mim. Quando você culpa o sistema demais por tudo que está acontecendo na tua vida, fala: Jesus, eu preciso mudar isso. Eu realmente preciso mudar isso. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Pega essa fruta nessa hora e comece a orar. Ore, ore. Ó Senhor, eu quero dominar o Caim que está dentro de mim. Eu quero me parecer com Jesus. Eu preciso dominar o Caim que está dentro de mim. Porque se eu não dominar o Caim que está dentro de mim, eu nunca vou conseguir olhar para o próximo como Jesus. Eu nunca vou conseguir amar o próximo como Jesus. Eu não vou conseguir viver isso. Meu orgulho me tirou do jardim. Vai orando, vai orando, vai orando nessa hora. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece.
sua uva nessa hora. Esse é um ato profético depois de 15 dias que nós estamos vivendo aqui. Levanta o mais alto que você puder. Você vai entender o que eu quero fazer nessa noite. Você vai orar nessa hora, fazer a oração mais poderosa da sua vida. A oração mais poderosa que estiver dentro do seu coração, você vai fazer. Você não vai pedir por milagres pessoais. Você vai fazer a oração mais poderosa pela sua vida espiritual, pelo amor de Deus que você precisa viver, pela sua vida que você quer entregar. Ore nessa hora, a oração mais poderosa que você pode fazer. Faça uma oração nessa hora. Quando nós cantamos Yeshua, cante. Yeshua. Faça a oração mais poderosa que você pode fazer nessa hora. Faça a oração mais poderosa. Faça a oração mais poderosa que existe em você com todo o fervor da tua vida. Faça a oração que você queria para você. Faça a oração mais poderosa que você possa viver. Faça a oração espiritual mais linda que possa existir. Pastor, eu não sei orar. Ore o Pai Nosso que seja nessa hora, mas faça essa oração. Cante Yeshua. Yeshua. Para mim, presta atenção. Quantos me continuam com o fundo musical aqui? O que eu vou fazer com essa uva, pastor? Eu não sei. Quando você sair daqui, eu não sei o que você vai fazer com essa uva. Se eu vou comer na minha casa, se eu vou dar para alguma pessoa, eu não sei. Mas existe algo que você precisa fazer nessa noite. Porque eu pedi para você fazer a oração mais poderosa da sua vida. Talvez se eu pedisse para você orar por uma outra pessoa, talvez você não oraria com o mesmo fervor. O que eu estou querendo te mostrar nessa noite? É que o verdadeiro evangelho faz com que nós oremos pelo próximo, oremos pelo próximo, com o mesmo amor, com o mesmo fogo, com o mesmo poder que oramos por nós mesmos. Mas nessa hora você vai pegar a sua uva, e quando nós cantamos Yeshua, e você vai trocar com alguma pessoa, porque nós estamos vivendo um mês da série uns aos outros. Se é marido e mulher, eu não sei. Se é amiga, eu não sei. Se é alguém que Deus está colocando no seu coração para você trocar essa uva com alguém desconhecido, eu não sei. Mas enquanto nós cantamos essa canção em Yeshua, você vai sair do seu lugar, seja qualquer pessoa que está perto de você, ou quem colocar no seu coração, e troca de uva com essa pessoa, porque essa uva está abençoada com a sua oração, e você orou pelo melhor. Por isso, troque nessa hora em nome de Jesus. Pode andar no seu lugar, trocar com alguém aí e viva esse momento uns aos outros enquanto nós cantamos Yeshua. Pastor, eu já troquei mais de uma vez. Troca 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário. Pastor, eu troquei com outra pessoa, agora está vindo outra pessoa a trocar comigo. Troca. É uma corrente que nós estamos vivendo de oração sobrenatural. Por isso cante Yeshua, Yeshua, Yeshua. Meu amado é o
declarem, igreja. Meu amado é o... Diga isso mais uma vez, diga. Meu